malha fremas, né? Muito bom com a situação. Olá, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 12.500 crianças poderão receber o diagnóstico de câncer. O programa Em Discussão Saúde vai conversar com especialistas para saber quais os sintomas mais comuns que os pais devem ficar atentos e mostrar também um pouco de cada instituição representada aqui nessa conversa. Eu recebo o Flávio Augusto Vercílio Luizzi, a Silvana Forsyth, que é oncologista pediátrica do Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, Nájila Saba Silva, oncologista pediátrica do Hospital do GRAAC, e a Thaís Teixeira, ela é psicóloga da AACC, Associação de Apoio à Criança. Muito obrigado pela presença de todos vocês, estamos muito bem representados aqui, não só na área acadêmica, mas também de hospitais e também de instituições que prestam esse apoio, porque o assunto é muito complexo e sou muito feliz de tratar desse assunto porque a Assembleia Legislativa tem muitos projetos, muitas comissões da saúde aqui sempre que tratam desse assunto. Mas, antes de mais nada, doutor Flávio, eu gostaria de começar com o senhor para a gente definir, a gente falar sobre câncer infantil especificamente, mas antes dar a conceituação do câncer, né, para que a gente entenda melhor. Pois é, né, Jeremias? O câncer, na verdade, é um conjunto de doenças, né? Ele reúne mais de 100 doenças dentro de uma mesma entidade chamada câncer. Existem mais de 100 tipos de doenças definidas dentro do grupo câncer. E nada mais é do que uma alteração indeterminada, né, que pode ter origem gênica, né, genética, ou pode ser decorrente do meio ambiente. Uhum. O câncer no adulto, por exemplo, na maior parte das vezes, ele é decorrente de alterações do meio ambiente ou de hábitos de vida da pessoa, né? E eles basicamente são representados pelos carcinomas, os cânceres glandulares, né? E é chamado câncer do envelhecimento. À medida que a gente envelhece, aumenta a possibilidade da gente ter câncer. Uhum. Então, 1 em cada 3 adultos vão ter um câncer, né? O câncer infantil é muito diferente. O câncer infantil é o câncer do crescimento, né? É o câncer do desenvolvimento. Na maior parte das vezes, a criança ainda não foi exposta a agentes ambientais, não tem hábitos de vida nem estabelecidos, né? E, na verdade, o que acontece com elas, né? Elas desenvolvem esses cânceres que muitas vezes são congênitos. Uma pequena parte deles é hereditário, muito pequena, 2 a 3%. Mas a maior parte deles é de desenvolvimento. São cânceres embrionários, quer dizer, eles acontecem dentro da vida intrauterina, no desenvolvimento do ser. Então, dentro da vida intrauterina. E aí pode ser diagnosticado nesse momento também? Muitas vezes pode. Existem leucemias que são congênitas. A criança, ao nascer, já é diagnosticada. Às vezes, num pré-natal, se localiza, por exemplo, um câncer dentro do abdômen, dentro da suprarrenal, neuroblastoma, ou um câncer do sistema nervoso central. Às vezes o ultrassom de acompanhamento também pode levar a isso, né? Entendi. Agora, a doutora Nájila, ela é oncologista pediátrica do Hospital do GRAAC, né? Daqui a pouco a gente vai falar, doutora, no segundo bloco, sobre cada instituição. Eu queria que vocês esclarecessem ao máximo, mas me veio aqui uma questão que acho que é muito recorrente quando a gente fala em câncer, da questão do maligno e benigno, né? E como é que a gente pode esclarecer a população, então, em especial né, do câncer infantil? O câncer nada mais não é do que uma célula da gente que sofreu uma mutação, um erro na hora de dividir, não é? E o nosso corpo não reconhece, não destrói, e essa célula de uma fica 2, de 2, 4, e vai se proliferando, e o câncer é o tumor que faz também enraizamento, que dá metástase, não é? Então, é isso aqui que fala de câncer, que é uma célula maligna. A gente muitas vezes confunde o que é benigno. Benigno é um tumor que de repente aumentou no local, mas a célula desse tumor benigno é muito parecida com a célula normal da gente. Não é? Ele não faz metástase, ele não infiltra, não é? Ele não cresce tomando muito espaço. Geralmente faz um diagnóstico até precoce, não é? Dependendo da localização. E são distintos. Mas esse daqui, o tratamento, geralmente, é só cirúrgico, porque é benigno. Certo. Muitas vezes só observação, dependendo do tamanho, você observa para o resto da vida. E enquanto o tumor maligno, que é essa célula da gente que teve uma mutação no gene e que se transformou
e aumentou e fez metástase, precisa de um tratamento mais rigoroso. Entendi. Muitas vezes cirurgia, ou acompanhado de radioterapia, ou quimioterapia. Aí vai depender do tipo de câncer. Entendi. Né? Então, a gente tem, para cada tipo de câncer, cada histologia tem um tratamento específico. Entendi. Doutora Nájila é oncologista pediátrica do Hospital do GRAAC, e eu, dentro dessa linha, gostaria de continuar com a senhora para falar, quando a gente fala em câncer infantil, até conversava com vocês, né? O Estatuto do Idoso, ele define, doutora Silvana, ele define o Estatuto do Idoso até 12 anos. A criança, né? Mas aí quando a gente está falando de câncer infantil, me parece que vocês tratam até os 18 anos. Até os 18 anos, isso. Tá. Então engloba tudo. E quais são os tipos de cânceres mais comuns nessa faixa etária, Então, doutora? o câncer mais frequente na infância, disparadamente, é a leucemia, que compreende aproximadamente 30% de todos os tumores pediátricos. E dentro, quando a gente fala em leucemia, parece uma doença só, né? Mas dentro da leucemia a gente tem inúmeros tipos de doenças, inúmeros tipos de leucemias, com diferentes tratamentos, diferentes prognósticos, mas é a doença mais comum, que seria o câncer do sangue. Câncer do sangue. Em segundo lugar, vem as doenças, as neoplasias do sistema nervoso central, que são os tumores que ficam no cérebro e na coluna. Em terceiro lugar, vem os linfomas, que são os tumores dos gânglios linfáticos. E aí depois começam os tumores menos frequentes, seriam os tumores abdominais, principalmente o tumor de Wilms, que é o tumor renal, e o neuroblastoma, que é o tumor da suprarrenal. E aí tumores bem menos comuns, né? Tumores ósseos, tumores de tecido muscular, e o retinoblastoma, que é o tumor ocular, que é bem mais raro. Agora, eu fico imaginando a complexidade disso, porque o doutor Flávio falou que a questão genética, ela é mínima, é 1 ou 2%, né? Apesar que quando se fala em leucemia, eu sempre lembro da história... Eu sempre lembro da história da bomba atômica que eu li uma vez, que a partir da Segunda Guerra teve muitos casos de leucemia, enfim, né? Mas no caso da criança não dá para... A questão é que a criança foi pouco exposta a esses agentes externos. Entendi. Quando a gente fala em tumor do adulto, a gente sabe que esses estímulos externos, então quando a gente fala de raio solar, alimentação... exercício físico, hábitos em geral, tabagismo, a gente considera que essas células vão tendo múltiplos agravos e aí alguns desses agravos levam a mutações, as alterações genéticas, e a soma dessas mutações, uma hora o corpo não consegue corrigir essas mutações e aparece o câncer. A criança não tem tempo de ter essas múltiplas mutações. Então, quando a gente considera um câncer que tem a origem genética, a gente considera que pelo menos uma mutação já aconteceu intraútero. Então, ela já tem alguma coisa alterada que a predispõe a desenvolver o câncer. Agora, nessa faixa de 1 a 18 anos, existe alguma faixa etária que tem que se ter mais atenção, ou que existe algum tipo de câncer mais incidente? Existe, e depende também do tipo de câncer. Então, a gente sabe que a leucemia é muito mais comum do 1 até os 10 anos de idade, apesar de também ter um pico na adolescência. Nas crianças menores, até 1 ano e meio de idade, a gente pensa muito no neuroblastoma, que é esse tumor de suprarrenal que eu contei antes, mas que também pode aparecer na região paravertebral, ao redor da coluna, dando alteração da movimentação de membros inferiores, das pernas. E na adolescência, a gente pensa muito em linfoma. Então, o linfoma, que muitas vezes começa com gânglios cervicais, com ínguas no pescoço, é o tumor mais comum da faixa etária dos adolescentes. A senhora falou da questão da íngua, e já que a gente está falando da leucemia, vamos falar de sintomas, né? Porque a preocupação dos pais é sempre em relação a identificar. E eu sei que não dá para a gente também ficar neurótico com uma preocupação, vou levar meu filho a cada 6 meses no pediatra. Não, também não. Mas qual é a orientação? Claro, acho que essa pergunta é fundamental, porque o diagnóstico do câncer infantil ele é sempre inesperado. Os sintomas são muito inespecíficos e ninguém espera esse diagnóstico. Então, em geral, as queixas principais são uma palidez, uma anemia muito aguda e abrupta, manchas roxas pelo corpo, especialmente nos lugares que não são de impacto. Então, braço, perna, a gente sabe que a criança bate, especialmente aquelas que estão aprendendo a andar. Mas manchas roxas nas costas, mancha roxa no abdômen. A criança que perde a vontade de fazer o que ela faz habitualmente, então não quer mais brincar, não quer mais jogar bola,
fica cansado com atividades que fazia facilmente anteriormente. Dorócia é muito importante. Então, aquela dor inespecífica que no começo parece alguma coisa sem importância, mas que fica persistente e que impede as atividades diárias. E grandes ínguas, grandes linfonodos no pescoço, mas que eles sejam grandes, indolores, fixos, que não sejam vermelhos, porque esses outros lembram outras doenças que não as oncológicas. O diagnóstico é bem Além complexo. Além disso, tem o emagrecimento, o aumento do volume da barriga, massas ou bolinhas que apareçam em outras partes do corpo, porque aí fica mais evidente. E quando a gente fala especificamente em retinoblastoma, o que fala muitas vezes em campanhas, quando tira a foto da criança e o reflexo no olho aparece branco, esse é um sinal de tumor que pode ser no olho. Eu não sabia disso. E nós aqui, como a gente trabalha aqui com televisão, e uma vez um dos amigos aqui falou, olha, avisa essa sua amiga aqui porque teve um reflexo no olho, né? Você tira uma foto ou mesmo no vídeo? Na foto, normalmente por causa do flash. Isso não quer dizer que... do flash. Não quer dizer que porque teve o reflexo branco tem câncer, não é isso. Entendi. Mas é um dos sinais que a gente vê para fazer uma investigação, para fazer uma pesquisa. Entendi. Daqui a pouco eu vou pedir para os outros colegas oncologistas também falarem sobre as orientações que a gente pode dar para os próprios pediatras, já que é um diagnóstico tão complexo. Mas vou passar um pouquinho a palavra para a Thaís. A Thaís Teixeira é psicóloga da Associação de Apoio à Criança com Câncer, né? No segundo bloco eu quero que você detalhe bastante o trabalho da associação, mas, doutora, aproveitar para falar sobre uma família recebeu o diagnóstico de câncer infantil. Quais são os primeiros passos, assim? Então, é sempre um diagnóstico muito impactante quando a gente fala da criança, né? Acho que eles aqui, que são os médicos diretamente, né, podem falar também sobre isso. Então, é uma desordem da vida, porque o esperado da criança é ela crescer, ela se desenvolver, ela realizar toda a expectativa da família, dos pais e dela mesma, e é muito a contramão. Então, isso é muito complicado, é sempre um impacto muito grande. Aí, com isso vem... talvez assim uma mística que exista, que eu acho que hoje, né, vai diminuindo muito em torno do câncer infantil, do câncer em si, associar câncer com morte, né, desesperança. Então acho que hoje isso tem mudado bastante com o avanço da medicina e tudo mais. E o acesso que as pessoas estão tendo também aos tratamentos. Então isso é uma coisa que eu acho que é um contraponto, né? É um primeiro impacto, mas que também vem remediando, vamos dizer assim. E depois vem todo o contexto familiar. Então a expectativa daquela mãe, daquela cuidadora, né? Nem sempre a mãe, o pai, que seja uma tia ou alguém que crie, uma sensação de culpa, de falha, porque eu fiz essa criança e ela não está bem, ela não tem saúde. E é uma tentativa incessante de tentar curar, de tentar tirar isso, de tentar... Então, assim, vem todas aquelas fases do diagnóstico que a gente fala, que é a raiva, vem a culpa, e não tem uma ordem para isso, né? Na literatura se falam algumas coisas, mas acho que não tem uma ordem, para cada um se dá de uma forma. E acho que é muito... culpa, aceitação... Aceitação... a barganha, né, que fala que muitas vezes, se curar, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, essa tentativa, né, de amenizar esse impacto que é tão grande. Então, é uma desconstrução de uma família. Então, tem um impacto financeiro também, que muitas vezes é um pai ou a mãe que provém, né, que sustenta aquela família, que vai se dedicar muito tempo àquele tratamento. Então, a gente sabe que é um tratamento longo, é um acompanhamento mesmo depois de estar fora de terapia, né? Que vai fazer anualmente, vai chegar um momento, né, que se tem uma remissão da doença, mas é um acompanhamento sempre, e principalmente no início, são idas e vindas ao hospital direto, internações, então toda essa modificação num todo, né, num geral da família. Muitas vezes é o irmão que não tem uma doença e ele tem que seguir a vida normalmente, mas a mãe tem que dar mais atenção para essa outra criança. Então, assim, acho que é uma desordem, né? Que aí a pessoa precisa, acho que a psicologia e a equipe multiprofissional como um todo, é auxiliar essa pessoa a conseguir se reorganizar
e modificar a vida de um jeito que, peraí, tem uma criança aqui que está enfrentando uma doença e a gente precisa dar um jeito de encarar isso, né? De enfrentar e de se organizar e de ter informação. Daqui a pouco a gente volta para você esclarecer mais como é que é esse todo o processo, que envolve a família, envolve uma equipe multidisciplinar. Aliás, não é, doutor Flávio? Eu ficava pensando um pouco, analisando essa pauta aqui, falando em uma equipe multidisciplinar que envolve muitos médicos, né? O psicólogo, o oncologista e por aí vai, né? Não é uma questão muito fácil, mas é sempre necessário tratar com um hospital especializado, não tem outra saída, né? É desejável, porque é a maior parte desses tumores, ele precisa, né? As crianças precisam, e as famílias também, da acolhida, né? De multiprofissionais, não só dos médicos, como você mencionou, né? Nós precisamos de psicólogo, nós precisamos de fisioterapeuta, nós precisamos de assistente social, né? Porque o problema social, às vezes, é mais grave do que a própria doença. Nós precisamos de professores, porque muitas vezes essas crianças são afastadas das escolas, né, do seu ensino, e elas precisam continuar, porque o objetivo do tratamento do câncer infantil é curar as crianças. Nós vamos curar 70%, 75%, 80% dessas crianças, e elas vão retornar para a sociedade. Isso que eu queria perguntar para o senhor, é o índice de cura, porque a gente está falando de um universo muito grande, né? Sim. O que a gente pode falar disso? Se a gente puser todos os tipos de tumores no mesmo saco, nós vamos curar mais ou menos 70%, 75% das crianças. Nossa, o alto. Agora, depende também, em relação às crianças, ao diagnóstico precoce? Sim, muito disso tem relação com o diagnóstico precoce. Mas algumas dessas doenças, elas crescem tão rapidamente. Por exemplo, o linfoma de Burkitt, o linfoma não Hodgkin tipo Burkitt, que dá no abdômen da criança, ele pode dobrar o número de células a cada 24 a 48 horas. Então é muito difícil você conseguir fazer diagnóstico precoce. E diferente do câncer do adulto, que tem rastreio, você pode fazer Papa Nicolau para descobrir um câncer de útero, você pode fazer PSA e toque prostático para fazer um diagnóstico de câncer de próstata. Na criança você não tem marcadores, na maioria das vezes. O que a gente faz é ensinar nas escolas, participar de programas para falar sobre os sinais e sintomas, né? É ensinar as famílias, os professores, para tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível, né? Mas voltando ao assunto da multiprofissionalidade, isso é importante, né? É preciso que a criança, na maior parte das vezes, vá a um centro de referência. No estado de São Paulo tem a Rede Hebe Camargo, que congrega 70 hospitais de câncer no estado de São Paulo, todos eles do estado, ligados ao estado de São Paulo. São hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, são 70 em todo o estado. Como que, hoje, a gente até conversava sobre isso, né? Geralmente, hoje, pelo menos no estado de São Paulo, é assim, você vai, quando é o sistema estadual, você vai numa unidade básica de saúde e é dali que se encaminha para... Ou municipal. Ou municipal, estadual, né? ou municipal. Você vai sempre a porta de entrada. A porta de entrada é a unidade básica de saúde. E isso, a ideia da regulação é fazer com que você desafogue as portas de pronto-socorro do hospital. Porque a tendência das pessoas é levar diretamente ao pronto-socorro. E o pronto-socorro é ou no especialista, né? Eu acho que está com isso, então já vou direto no Hospital do Câncer. Chega lá... Exatamente, é muito difícil. Esses hospitais hoje estão de porta praticamente fechada, eles são referenciados. O GRAAC ainda tem porta aberta. Você pode chegar lá, bater na porta e ser atendido. A maior parte dos hospitais funciona com porta fechada. Quer dizer, referenciado quer dizer, tem que ter uma referência da unidade básica, que passou por um especialista, o pediatra primeiro. E o pediatra encaminha para a regulação. Agora, doutora Nájila, e esse diagnóstico é difícil, assim, demora bastante? Tem que fazer muitos exames? Depende do tipo, né? Depende do tipo do tumor, depende onde a criança se encontra, do nível social, não é? Porque muitas vezes o diagnóstico é postergado e tem sintomas que demoram um ano para que essa criança seja encaminhada para o hospital, para o hospital especializado. Uma das coisas que eu queria deixar salientar aqui é que ouça a história da mãe. Uma das coisas mais importantes para diagnóstico precoce é quando a mãe chega ao pediatra. Ela insiste que o filho estava normal até que começa um sintoma que não existia antes. E, com isso, a mãe está fazendo um alerta ao pediatra e, mesmo assim, muitas vezes, esse diagnóstico do câncer é postergado. Para você ter uma ideia, e falando em tumor cerebral, um pouquinho de sinais e sintomas, que é o tumor maligno sólido mais frequente na criança, quem é que não tem dor de cabeça, não é? Mas dor de cabeça é um sintoma de tumor cerebral. Mas como é que a gente pode discernir entre uma dor de cabeça normal, que todo mundo pode ter, e uma dor de cabeça tumoral? Aí a mãe vai contar. Meu filho não tinha
dor de cabeça. Começou a persistir. Aí tem os vários diagnósticos diferenciais. É sinusite, é amidalite, tá vomitando porque está com gastrite. Aí, então, vem vários... Tem problemas oculares, não é? Também pode acontecer, de ter miopia, hipermetropia, todos os vícios de refração dos olhos. Isso vai postergando o diagnóstico. Se a pediatra não puser numa chavezinha aqui, será que essa criança não está com tumor cerebral? Aí a gente tem algumas dicas sempre para falar, né? Dor de cabeça, geralmente a criança já está com uma hidrocefalia, quer dizer, a água que circula dentro do cérebro, ela não consegue passar, então está tensa, que piora quando deita, à noite acorda, porque está com dor de cabeça, geralmente vem acompanhado com vômitos. E as histórias da mãe são bem claras, é dor de cabeça acompanhado de vômitos, a grande maioria. Não é? Então o tumor cerebral também pode, porque aqui controla tudo. E tem uma área que controla os hormônios. E tem crianças que têm um diabetes chamado diabetes insípidos, causado por tumor cerebral. E ela bebe muita água e faz muito xixi, praticamente. E a mãe também é muito postergada esse sinal e sintoma. Para poder a gente descartar, ensinar o pediatra, ensinar quem está atendendo, a mãe fala, meu filho está bebendo muita água, está fazendo muito xixi. Uma das dicas que a gente sempre dá é assim, olha, pergunta o seguinte, à noite, quantas vezes a criança levanta para fazer xixi e bebe água? A doutora dorme a noite toda, então não tem problema. Pode ser, a gente chama, uma diabetes psicogênica, porque bebe muita água, faz muito xixi. Mas se essa criança à noite acorda e faz muito xixi e bebe água, ele está diante, provavelmente, de uma diabetes insípidos. Então, a mãe tem razão. E tem exames para isso, para poder fazer o diagnóstico, não é? A criança que tem um torcicolo, não é? A criança com torcicolo pode ser, fala assim, teve um golpe de ar, a criança teve um mau jeito, mas o torcicolo também pode estar acompanhado de tumor cerebral, que pode ser dentro do cérebro, né, ali no tronco cerebral, e até para baixo. E comprime, a criança fica com... Ou então, a criança tem tumor na região da visão, e ela, para enxergar, que está com a visão comprometida, ela começa a arranjar o campo visual. Então, ela fica fazendo assim para arranjar o campo visual. Então, tem alguns sinais e sintomas bastante específicos dos tumores cerebrais que a gente tem que levar em conta, porque senão é um dos tumores que mais é postergado o diagnóstico, para você ter uma ideia. Por quê? Porque a leucemia, como a colega falou, ela termina dando sinais como fica anemia, aparece umas manchas roxas, fica cansado, faz um hemograma rápido. Mas para o pediatra, para quem está assistindo a criança, para o oftalmologista, para o neuropediatra, tomar a conduta de fazer uma imagem, fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, termina sendo um mundo. Aí até a dificuldade, muitas vezes, de se pedir isso. Muitas vezes desconfia e demora um tempão para poder a gente fazer o diagnóstico, porque até arranjar para fazer uma tomografia, uma ressonância, demora também. Às vezes sob anestesia, né? É sob anestesia. Então, os tumores cerebrais termina sendo um capítulo à parte dentro da oncologia pediátrica, porque são tumores de altíssima complexidade e também que pode dar também um certo grau de sequelas. Coisa que, pensar numa leucemia, no linfoma, a criança geralmente fica íntegra. Porque é uma doença do gânglio, uma doença do sangue, trata com quimioterapia e outras coisas mais, que hoje está bastante moderno, e a criança volta a ser normal. E muitas vezes, um tumor cerebral pode ficar com alguma sequela, porque terminou nascendo num local que pode dar um déficit da mão, ou um déficit visual, porque nasceu na visão. Em todos os lugares pode nascer. Não é? Então, a gente precisa... E é fundamental para que se faça o diagnóstico, que tenha uma parceria, que acredite na família, para poder fazer essa rede funcionar. Porque as histórias são 1 mês, 2 meses, em média, 12 médicos. Em média, 12 médicos, até que se chegue ao local final. Doutora, entendi, é bem complexo. Doutora Silvana, em geral, que tipo de exame que se pede, né? Porque eu acho que a preocupação dos pais é muito disso, né? Como a doutora está falando, eu tenho a história, de repente começou a acontecer alguma coisa diferente. Mas será que eu posso até conversar com o médico? Doutora, você não quer pedir A ou B ou C de exame? Eu acho que isso é muito desafiador, né? Primeiro, que exame a gente precisa pedir como médico, e segundo, que exame a gente tem disponível para a gente pedir como médico. Eu acho que os colegas estavam falando um pouco, às vezes, da dificuldade da gente acessar aqueles exames. Então, o que eu vou pedir de exame depende do sintoma do meu paciente e da indicação.
Geralmente, o primeiro exame que a gente pede, especialmente pensando em leucemias, linfomas, é um hemograma, que a gente vai ver a diminuição da hemoglobina, a diminuição das plaquetas e a diminuição ou aumento das células de defesa do sangue. E aí, se a gente pensa em massas ou ínguas em alguma parte do corpo, a gente pode precisar pedir raio-x de tórax, por exemplo, ultrassom de determinada parte do corpo, tomografia, ressonância magnética, isso vai depender muito da queixa. Eu acho que o grande desafio é a gente ponderar quando precisa e quando não precisa. Porque, por exemplo, a doutora Nájila falou em relação às dores de cabeça. Talvez uma das queixas mais comuns num pronto-socorro pediátrico são as dores de cabeça. E a gente... Segundo eu li, é o que mais leva pessoas em todos os consultórios de curiosidade é a dor de cabeça. Então é complexo, até para o médico, né, saber. E aí a gente vai pedir tomografia para todo mundo? Primeiro, é uma radiação que a gente vai expor às crianças. Em segundo lugar, é um gasto, seja um gasto público, seja um gasto do convênio particular, não importa, mas um gasto importante. Então, a gente precisa ponderar e levar em consideração quais são esses sinais de alerta que a gente chama. Então, o despertar noturno, os vômitos, uma dor de cabeça que não melhora com remédios habituais que melhorariam a dor de cabeça. Então. Uma alteração dessa criança para caminhar, crise convulsiva, são coisas que chamam a atenção. Ou o exemplo que eu dei anteriormente, por exemplo, das ínguas, que pode ser no pescoço ou outras partes do corpo. É super comum, né, os pais levarem. A gente palpa o pescoço e sente aquelas bolinhas, aquelas ínguas. É qualquer íngua que eu vou me preocupar? Não. Vou me preocupar com aquelas grandes, com aquelas indolores, com aquelas que não parecem inflamadas, que poderiam passar despercebidas, mas vão crescendo. Porque se eu começar a pedir exame também para qualquer sintoma, isso traz prejuízo para a família, traz ansiedade no diagnóstico, traz radiação à toa e traz um volume para o sistema de saúde que não é possível da gente dar conta. Entendi. Eu vou para um rápido intervalo e depois eu volto para perguntar aqui para os nossos colegas especialistas a necessidade de guardar esses exames, se é importante ou não. Vamos falar sobre o tratamento e eu vou deixar a Thaís falar um pouquinho também, que eu não deixei ainda, sobre toda essa área da psicologia e a importância das instituições aqui presentes, o trabalho que elas desenvolvem. Eu volto já já. O programa Em Discussão Saúde está de volta hoje falando sobre câncer infantil. Eu converso com especialistas aqui de várias instituições. Você vai conhecer um pouco do trabalho de cada uma delas nesse segundo bloco. Mas antes, eu vou conversar aqui com o Dr. Flávio para falar um pouco sobre tratamento. Doutor, no primeiro bloco a gente falou tudo sobre diagnóstico, enfim, os cuidados. Mas uma vez iniciado o tratamento, quais os principais tratamentos no caso do câncer infantil? Então, basicamente, o tratamento mais importante depois do diagnóstico, na maioria das vezes, é a quimioterapia. A quimioterapia, ela trata a maior parte dos tumores. Tumores que crescem depressa, se desmancham depressa com a quimioterapia. Eles respondem bem à quimioterapia, a maior parte dos tumores. As leucemias, os linfomas, os neuroblastomas, os próprios tumores cerebrais, na maioria das vezes, precisam de quimioterapia. Mas não só isso. Por que a gente chama de quimioterapia? Porque é química e é uma terapia porque ela é constante? Porque são químicas, é verdade. Esse nome vem de há muito tempo, né? O quimioterápico mais comum, ele vem de uma planta, de um alcaloide da vinca. E é sempre aplicação, né? Ou não? Existem formas de aplicação endovenosas, subcutâneas, intratecais, intratumorais, intraarteriais. Geralmente uma vez por semana, assim. Depende. Por exemplo, uma leucemia, na primeira fase, tem tratamentos que, por exemplo, obrigam a criança a tomar medicações diárias. Diárias. E geralmente, por quanto tempo, doutor? Varia muito também? Varia muito. Uma leucemia, por exemplo, hoje o tempo médio de tratamento de uma leucemia linfóide aguda, que é o tipo de leucemia mais comum, dura 2 anos e meio. Né? Enquanto que um linfoma localizado de um gânglio, por exemplo, ele pode demorar apenas 28 semanas. Entendi. Então depende do tipo de tumor. Entendi. Daqui a pouco eu queria voltar com o senhor. Você falou da quimioterapia, vamos falar, tem a radioterapia também? Tem a cirurgia, o segundo... A própria cirurgia. A segunda arma que usa no câncer é a cirurgia. Muitos desses tumores precisam ser retirados, né? Você muitas vezes faz a quimioterapia para diminuir o tamanho do tumor, evitar que as células se espalhem, trata as células que têm metástase e depois você faz o que a gente chama
de tratamento local, muitas vezes com cirurgia e às vezes com complementação de radioterapia, irradia o local para garantir a chance de cura. A criança resiste mais a uma cirurgia do que um adulto? Ah, sem dúvida nenhuma. Tanto a quimioterapia quanto a cirurgia. A criança se recupera muito mais rapidamente, né? Eu fiquei sabendo disso uma vez de um caso de soterramento, e aí o repórter explicou que uma criança pode estar viva lá soterrada, ela resiste mais do que um adulto ali em condições complexas, adversas. Doutora Nájila, a senhora é especialista e coordenadora de tumores do Sistema Nervoso Central, lá do GRAAC, né? E aí, nesses casos também, muitas vezes há necessidade de cirurgias, mas em geral são bem sucedidos porque é possível fazer uma cirurgia, embora em locais complexos, né, no sistema nervoso. Né? Tanto que os tumores do sistema nervoso central são de alta complexidade, que precisa de cirurgiões, neurocirurgiões especialistas. A quase totalidade das crianças portadoras de tumores do sistema nervoso central, para explicar melhor, que nasce dentro do cérebro e dentro da coluna, necessitam como primeiro passo de uma cirurgia. Então a criança muitas vezes está numa emergência, porque tem algum sintoma neurológico, porque está vomitando muito, com dor de cabeça, com uma hipertensão intracraniana, vai direto para a primeira consulta com o neurocirurgião. Entendi. Então tira da emergência, o tumor é ressecado e é estudado para poder ver se é de baixo grau, se a cirurgia somente é curativa. Tem tumores que só com a cirurgia é curativa. E tem tumores que são muito malignos, que vai precisar da cirurgia, que vai precisar fazer uma ressonância de todo o crânio, toda a coluna, para ver se tirou tudo, ou se tem metástases. E com isso também vai colher o líquor, para ver se também o tumor não se metastatizou no líquor. E depois vai fazer quimio e radioterapia. Então, um tratamento bastante agressivo, e que, dependendo da idade, a gente não faz radioterapia. Geralmente, a gente faz uma idade corte, tipo assim. Acima de 3 anos, a gente trata com radioterapia, as crianças com químio, esses tumores malignos, né? Com químio e rádio e cirurgia. E abaixo de 3 anos, dependendo do tumor, a gente vai fazer quimioterapia e até, que a gente chama, transplante autólogo de medula, que é fazer altas doses de quimioterapia, e antes de fazer altas doses, a gente tira as células tronco que dá toda a origem à medula, que é o CD34, uma célulazinha que dá origem. E depois de altas doses, que vai acabar, que a gente supõe que acabe com todas as células tumorais, vai junto à medula, e a gente devolve a medula para a criança. Então, esse procedimento é um procedimento de alta complexidade. E para cada criança tem um tipo específico de tratamento no tumor cerebral. E hoje a gente sabe que a gente pode curar a maioria deles, mas ainda é o tumor que é mais complexo, que também tem algumas sequelas e também pode se comparar com leucemia, tumor renal, que tem menos chance de cura. E por isso que tem várias pesquisas no mundo para falar disso. E dentro do GRAAC é o primeiro tumor em frequência, que inverte a ordem de frequência. A ordem de frequência, como já foi falado, abaixo de 15 anos, 30% são leucemias, 20% tumores do sistema nervoso central. Lá inverteu, são tumores do sistema nervoso central, porque nós temos um centro de referência preparado no GRAAC, com toda a equipe que eles já falaram. Eu preciso de fono, porque a criança com tumor cerebral faz distúrbio de deglutição. Se eu não tenho uma fonoaudiologista para poder avaliar, ela vai, ao invés de engolir para o estômago, vai para o pulmão. E a criança pode nem ter chance de ser curada com pneumonia aspirativa. Preciso de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, de nutricionista, de psicóloga, de psicóloga, que maravilhosa. Preciso de neurocirurgião, da gente que faz toda a programação, que é o neuro-oncologista, não é? Do radioterapeuta, especializado em criança, de preferência, não é? Que isso a gente não encontra em todo o Brasil. Geralmente são radioterapeutas gerais que fazem criança. Esse programa eu acho que é bastante pertinente, até para chamar a atenção da forma educacional. Não é? Porque são centros como Itaci, como o GRAAC, a ACC, especialista em criança. A criança com câncer precisa ser tratada num centro de referência. Porque ela precisa beneficiar de todas as chances de cura. E para isso precisa do diagnóstico precoce.
que já foi conversado. E precisa de um centro especializado. Aliás, eu queria que, inclusive, a Thaís nos ajudasse um pouco, porque a Thaís ela é psicóloga da AACC, Associação de Apoio à Criança com Câncer. Eu queria que você nos desse toda a orientação em relação aos pais, até porque a rotina muda muito, às vezes a pessoa tem que... Vocês recebem pessoas de outros estados e às vezes de outros países, né? Sim. Que vêm para cá, né? A orientação, mas falasse também do trabalho da associação, principalmente como orientação de quem recebe esse diagnóstico, porque o doutor falou, tem a rede Hebe Camargo, aí tem o pessoal, tem o Hospital de Barretos, tem não sei o quê. Como é que é o caminho que a pessoa tem que começar a fazer? Bom, é assim, falando um pouco da ACC, até para entrar nesse contexto que você está falando, a ACC é a Associação de Apoio à Criança com Câncer, foi fundada há 33 anos, né, por um casal, que é a dona Vani e o Dr. Rota, tiveram um filho com leucemia em 1983, se não me engano, e ele teve esse diagnóstico e eles trouxeram essa ideia da casa de apoio para São Paulo, né, para o Brasil, na verdade, que é esse suporte para as pessoas que vêm de outras regiões fazer tratamento aqui em São Paulo e não tem onde ficar. Então, o que acontecia muito era das pessoas abandonarem o tratamento, não conseguirem, às vezes, ou ficar numa acomodação adequada pro cuidado mesmo, né, durante o tratamento, imunidade que baixa e tudo mais. E aí nasceu disso e foi caminhando até então, né, tá aí com 33 anos. A gente recebe pacientes que vêm do Brasil inteiro, de alguns países vizinhos também, e algumas cidades daqui de São Paulo também, que ficam mais distantes, o ir e vir, né, pode prejudicar muitas vezes o tratamento e precisa estar próximo do hospital. Aí então, recebe, por exemplo, a mãe ou o pai, se tiver um doador de algum órgão, tem que acolher também? Sim, sempre vem um paciente e um acompanhante. Aí, algumas exceções, como pode ter uma necessidade, por exemplo, do transplante, e aí vem o doador também, ou um outro cuidador. Às vezes esse paciente passa muito tempo aqui, a gente avalia a possibilidade de vir ou um pai ou uma avó, alguém que tem ali dentro do contexto, né, que vai fazer uma diferença pro tratamento da criança também, que sente muita falta. A gente já teve paciente que passou 2 anos direto na casa sem retornar para sua cidade de origem nenhuma vez, né? Então, o meio de recebimento desse paciente é sempre via os hospitais. Então, o Serviço Social do GRAAC, do Itaci, de outros hospitais aqui de São Paulo também, solicitam a vaga para esse paciente, entendendo que ele não tem onde se acomodar durante o período de tratamento. E aí a ACC recebe esse paciente. Então, lá a gente tem... Mas recebe, vocês estão na capital paulista? Sim. E recebe aqui da capital também? Não? Tá. Na Vila Clementino, aqui próximo da Santa Cruz mesmo, e aí lá a gente recebe esse paciente, então lá ele tem a acolhida, né, o espaço mesmo, o quarto, né, para a residência. Tem o transporte da casa para os hospitais, dos hospitais para casa, tem todas as refeições do dia, aí tem o suporte psicológico, né? Tem o suporte social, tem uma assistente social e tem o suporte pedagógico, que eu acho super importante a gente falar, que faz parte dessa questão da educacional, né? Porque uma criança com 3, 4 anos, como é que faz? Ou não, vamos pegar de 7 anos, né? Aí tá na escola, aí tem que ser retirada, né? E como é que seja a idade que for, né? Mesmo um adolescente que está lá no ensino médio, ele não consegue dar continuidade, porque muitas vezes ele passa 2 meses aqui em São Paulo, vai para casa, passa 30, 40 dias, volta para cá, né, passa 6 meses, então assim, não tem um acompanhamento. É um trabalho de contramão também. Eu sempre falo que a ACC e as casas de apoio estão nos bastidores dos hospitais, né? E aí como talvez é que eles são não tenha tanta encaminhados assim? visibilidade. Por exemplo, vou na UBS, eu tenho que ir para tal hospital, mas aí a UBS, por exemplo, ela já fala, olha, tem tal casa perto de você? É sempre via os centros de referência. Então, por exemplo, o GRAAC, o Serviço Social do GRAAC, encaminha esse paciente para as casas de apoio, solicita a vaga. É sempre via os hospitais. O GRAAC é um desses que faz a distribuição. Eu queria salientar um pouquinho que a ACC é maravilhosa e tem várias outras casas de apoio aqui em São Paulo. Certo. O GRAAC também tem uma casa de apoio que é do Casa Ronald McDonald. E eles também prestam um serviço maravilhoso para a gente, que fica em Indianópolis, junto com vocês. E também faz o mesmo serviço que eles fazem, não é? Mas a minha dúvida é, uma vez que a mãe passou lá na unidade básica de saúde, alguém vai indicar para o GRAAC? Nós médicos atendemos. Primeiro são os médicos. Tá. Essa criança presta assistência social, e dali, ou porque a criança não vai precisar tomar antibiótico todo dia, não pode ficar longe, a gente deixa na caixa de apoio, ou porque essa criança é de longe e precisa de uma casa longe da casa, porque casa de apoio é uma casa longe da casa, não é a perfeição, porque todo mundo quer ficar na sua casa. Então, e é maravilhosa, porque se você pensar
que muito tempo atrás, porque eu sou antiga, a gente não tinha essas casas de apoio e tinha um abandono do tratamento, porque a mãe vinha do Nordeste, deixava 10 filhos lá, não tinha como ficar, e hoje mudou muito. Hoje essas casas de apoio fazem parte da equipe de tratamento. E isso que precisa entender, eles fazem parte da equipe de tratamento, porque sem esse apoio nós não podemos conduzir, o pessoal de Itaci, nós, não podemos conduzir uma criança portadora de câncer, porque como você vai fazer? Vai para onde vai ficar? Quais são? E dentro dessa casa de apoio, que eu acho bastante interessante, tem a parte educacional para as mães. Não fica só lá dormindo, dorme, come, não é assim. Tem educação, muitas vezes tem professores. Nós temos a escola móvel dentro do GRAAC, para justamente não acontecer da criança perder a aula. A criança não perde aula. A criança vem, está no 4º ano primário, vai ter o 4º ano primário. A escola móvel, que é oficializada, liga para a escola e pega todo o material e lá faz. Está fazendo o Enem, não posso sair daqui do hospital que eu estou internado. Faz o Enem dentro do hospital. Esse é um direito da criança e É do um adolescente direito da que os criança. hospitais com tratamento oncológico ou de outras doenças pediátricas têm que garantir a criança e adolescente. E isso essa que é continuidade importante. de estudo. Mas garantia é uma coisa na legislação e agora eu fico Que imaginando... é oficial, né? Né? Nós temos a casa, a escola móvel oficializada. Tem outros hospitais, vocês também têm. Temos. Mas não são todos. Isso talvez ele está falando, talvez não são todos. Entendi. Né? Ô, Silvana, Precisa garantir esse direito. A fala dela ali me tocou bastante uma questão que ela falou assim, quem é que não gosta da sua casa, né? A gente adora a nossa casa, Sem né? dúvida. Como é que é esse desafio que o Itaci realiza para manter o máximo dessa família de uma boa convivência diante do desafio de um diagnóstico com câncer? Bom, em primeiro lugar, acho que é o acolhimento da equipe. E a equipe ser uma equipe coesa e ter um espaço para essa criança se desenvolver. A equipe multidisciplinar que a gente falou inúmeras vezes aqui, todos esses profissionais existem e trabalham dentro do Itaci de forma coesa, com reuniões multidisciplinares, multiprofissionais semanalmente para os pacientes internados e ambulatoriais. É claro que a gente busca o quanto antes da alta para esses pacientes, o quanto antes da alta para a casa de apoio, quando necessário, porque é melhor a casa de apoio do que o hospital, mas o quanto antes conseguir encaminhá-los para a sua casa mesmo de origem. Mas acho que o mais importante talvez é a gente entender essa falta desses pacientes e entender que a gente não vai conseguir suprir isso de todas as formas e dar esse carinho, dar esse espaço. E geralmente o que acaba acontecendo na prática são as mães que acompanham esses filhos e o pai trabalha? Isso varia muito. Varia muito. Ainda são mais as mães, mas isso depende muito do contexto social, depende de quem é o provedor principal dessa família. Então, às vezes, a mãe é a principal provedora financeira da família, o pai acaba acompanhando o tratamento, quando não tios, avós, irmãos mais velhos. E depende também da necessidade de cuidado dos outros filhos. Então, isso depende muito do contexto familiar. E acho que quando você pergunta um pouquinho de estar fora de casa, eu acho que não é só o paciente e a mãe, por exemplo, que estão fora de casa. Tem todos aqueles outros irmãos que estão em casa, às vezes em outros estados, e passam meses ou um semestre sem ver a mãe e sem ver o irmão. Então a gente tem que pensar em quem tá e a gente tem que pensar em quem ficou. Thaís, nesse caso, como é que é? Qual é a orientação que você dá? Eu estou aqui nas Alagoas, vou mudar tudo, a minha configuração aqui, o marido trabalha num lugar, ela vai trabalhar em outro, tem que vir com o filho, tem um pouco dos filhos ficam para lá. Tem alguma orientação básica para essa família? Eu acho que o que ela falou é bem isso mesmo. A gente lida com alguns limites que até pra gente fala, nossa, dá vontade de traz toda a família pra cá, né? Isso seria o ideal, mas não é possível. Limites, né? Então, é mesmo ajudar essa pessoa a se organizar e pensar no que é prioridade, né, uma vez de cada. Eu acho que o que a doutora Nájila falou é uma grande rede de apoio, né? Acho que tem outras casas de apoio, os hospitais, o tempo todo a gente, às vezes, precisa, né, tem uma indicação nutricional de algum suplemento que a casa vai ter que conseguir. Então, é uma rede de apoio que a gente tenta mediar. Olha, eu percebo que um paciente não está bem, o paciente sente muita falta de casa, de repente a gente consegue ver com o próprio hospital, tentando entrar em contato com o médico, será que a gente não consegue uma licença? Será que a gente não consegue, talvez, um relatório que justifique a necessidade de vir um pai, de se ausentar por 15 dias, que seja, né, para estar com essa família aqui em São Paulo, já que não dá para o paciente. Então, acho que é muito individual, assim, o olhar tem que ser muito individualizado, tem que ser para cada um, para cada caso, da forma como ele se desenvolve. E o que eu
gostaria de falar assim que eu sempre reforço lá na ACC, em reuniões ou em qualquer outra situação que seja oportuno, é a gente olhar para essa criança e para esse adolescente antes de qualquer diagnóstico, né? Então, olhar que ali tem uma infância se desenvolvendo e acontecendo, né? Apesar da doença, e tem uma adolescência com as questões próprias da adolescência, né? Não é só a doença, a vida não pode ser só a doença, né? Então, não pode ficar a doença em torno de tudo, a gente tem que fazer o contrário, a doença está ali e a gente espera que ela seja passageira. Você é psicóloga e trabalha há quanto tempo com o câncer infantil? Desde que eu me formei. Desde que se formou. Quando eu estava no último 2 anos. ano... Não, tem... Porque a minha pergunta, Thaís, é o seguinte, 6 anos. Você vê diferença em como a família e a própria criança encara o câncer infantil, no caso? Sim. Crianças que às vezes têm o mesmo diagnóstico e, de repente, o jeito de encarar talvez mais positivamente, com mais apoio, trouxe um resultado diferente. Faz toda a diferença. Faz diferença. Né? Acho que vocês médicos podem complementar isso. A forma que a pessoa encara desde o diagnóstico, os tratamentos, os contratempos, todas as intercorrências que acontecem, faz toda a diferença no resultado desse tratamento. E o resultado não é o final lá, né? Não é quando termina, é o dia a dia, é o como encarar uma quimioterapia. Muitas vezes, isso é rotineiro, a criança fez quimioterapia, está enjoada, não vai comer, não quer nada, não quer falar, não quer saber de nada. E aí, às vezes, a mãe fica ali, não, tem que comer, tem que fazer isso. Tem que respeitar, E, às vezes, você tem que dar uma distância ali, respeitar o limite dele, né? E olhar que quem está sentindo é a criança. Mas tem também a interface, eu acho que com os outros pacientes, né? Não dá para tirar isso do contexto. Então, também os pacientes convivendo entre si, e aí aquela criança e aquela mãe vê que tem outros iguais em volta de si. Essa rede também é fundamental no suporte para entender que a pessoa não está sozinha. E tem pessoas em diferentes estágios do tratamento, então o que a gente vê muito, acho que dentro da casa de apoio e dentro do hospital, é que aquela pessoa que está começando o tratamento, aquela família inicial, vê aquela que está mais avançada e tem aquele suporte e é tranquilizada pela família que está há mais tempo no serviço. Bom, o programa está chegando ao fim, eu conversei aqui com os especialistas e a gente vai trazer alguns deles também no programa Nossa Entidade, já fica o convite. Mas antes de encerrar, eu queria passar aqui para o Dr. Flávio e também para a doutora Nájila, se quiser falar todos, né, se quiserem falar um pouquinho rapidamente sobre inovações com bons resultados. Eu estava lendo, por exemplo, no tratamento do câncer de câncer, a imunoterapia, vacina de célula dendrítica, é difícil de falar isso. O que a gente pode falar? Vocês que também são de centros que pesquisam isso, né? Os centros de pesquisa, infelizmente, isso não está disponível para todas as entidades, mas muitas vezes em centros de pesquisa a gente consegue, em hospitais do Sistema Único de Saúde, fazer uso, por exemplo, dessas terapias novas, as chamadas terapias-alvo. Né? Então, por exemplo, você consegue fazer uso de uma medicação que, para determinados tipos de tumores, não causa os efeitos colaterais indesejáveis, por exemplo, da quimioterapia. Eventualmente não causa náusea, não causa vômito, não faz cair queda do cabelo, né? E isso, por exemplo, é um avanço muito grande, porque são medicações que usam outros caminhos para tratar o tumor. Né? E essa é a imunoterapia. E tem também vacinas hoje, vacinas de células dendríticas, né? Que são utilizadas para diversos tipos de tumores e que podem evitar ou diminuir a agressividade desses tumores, às vezes complementadas com a quimioterapia, às vezes isoladamente. Então são portas abertas de drogas novas, né, que estão aí, porque não se descobre mais quimioterápicos novos. Né? Há muitos anos não tem um quimioterápico novo. Entendi. Então o futuro está por aí. Aliás, eu vi de vocês, acho que o Itaci tem parceria com a Unifesp, né? É um trabalho muito rico. Acho que é o GRAC que tem. O GRAC, né? Tem a parceria, exato, desculpa, o GRAC tem parceria com a Unifesp. Com a Unifesp. O nosso staff dentro do GRAC é o staff da Unifesp. Para a verdade, é assim, é Instituto de Oncologia Pediátrica, GRAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, e a Unifesp, que é a Universidade Federal. Entendi. E nós temos esse convênio. Porque nós éramos o setor de Oncologia Pediátrica dentro do Hospital São Paulo. E crescemos muito e não tinha mais espaço. E o GRAC foi fundado em 1991, que é uma instituição sem fins lucrativos, que visava só melhorar o câncer da criança e do adolescente, a cura, não é? E construímos 2 blocos grandes. Então, a gente tem a parceria. Por exemplo, o meu neurocirurgião,
que opera as crianças com tumor cerebral, é o titular da neurocirurgia pediátrica dentro da Unifesp. Aí nós temos todo um centro centro cirúrgico voltado para tumor cerebral, como ressonância magnética intraoperatória, não é? E essa parceria é muito bem-vinda, porque tem os professores. E assim também é é a o mesma Itaci. coisa. É a mesma coisa. Itaci é a mesma. O Itaci é parte da USP, na Universidade de São Paulo, e é parte do Hospital da Clínica da Universidade de São Hospital Paulo. das Então, Clínicas, é o mesmo exatamente. complexo. É bem ali no comecinho, ali, tem o Incor lá na ponta, o Itaci Isso, tá mais é aqui tudo parte do mesmo complexo. Exatamente. Bom, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, espero ter esclarecido ao máximo a questão do câncer infantil. Vocês sempre convidados, especialistas e as suas entidades também, para participarem aqui na TV da Assembleia Legislativa, e a você que nos acompanhou também pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Vale a pena.